Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Sou o pastor Joel Brito, quero te convidar para a segunda parte da nossa história e hoje nós estamos falando sobre a história de Neemias. Uma história fascinante, vale muito a pena você estar conosco. Então, senta que lá vem história. Queridos, nós falamos na primeira parte que Neemias recebeu o favor do rei para sair do palácio, ir até Jerusalém, fazer ali ver a situação, fazer um mapeamento de toda a cidade, vendo seus muros derrubados, as portas queimadas a fogo. Neemias pôde fazer todo um mapeamento da real situação e com isso ter uma visão clara da necessidade e do que precisava ser feito. E no momento certo, Neemias fala com as autoridades e convida os homens para que eles se levantassem para reconstruir a cidade. Eu acredito que para grandes projetos há necessidade de grandes homens de visão. Há necessidade de homens e mulheres que tenham uma visão clara, uma visão ampla, que possam ser capazes de mostrar para o povo, para aqueles que vão caminhar junto com ele, aonde eles vão chegar. Então Neemias, diz ao seu povo: vamos nos unir e vamos reconstruir, reedifiquemos os muros de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Essa foi a declaração de Neemias no capítulo 2, versículo 17. O versículo 18 diz assim: também lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Neemias, eu digo que ele era cirúrgico. Neemias, diz para aquele povo: vamos nos levantar e vamos reedificar os muros, vamos reconstruir a cidade, vamos acabar com a tristeza, com o sofrimento do povo. Mas aquele povo está diante de uma situação catastrófica, revendo aquela cidade completamente em ruínas, destruída. Neemias é cirúrgico, porque ele vai liberar e dirigir palavras para aquele povo, dizendo assim, que Deus foi tão bom com ele, que Deus permitiu que o rei Artaxerxes, a maior autoridade, ele mesmo liberasse recursos, liberasse Neemias, enviando inclusive soldados junto com ele, dando a ele cartas para que ele pudesse avançar, chegar ali em Jerusalém e poder também ter com estas cartas recursos, todo o material necessário. Eles teriam o favor do rei para essa importante reconstrução. E com estas palavras, Neemias dá ânimo às pessoas. As pessoas voltam a ter novamente os olhos brilhando. Elas começam a olhar para os muros caídos, olhar para as portas queimadas. É como se elas começassem a enxergar os muros sendo levantados, as portas sendo ali agora colocadas portas novas. Eles têm agora a possibilidade de voltar a enxergar a sua vida mudar, a sua história, a história daquele povo sendo transformada. Então Neemias, era um homem de visão, e ele era um homem que conseguiu levantar, reerguer um povo que estava desanimado, desacreditado, para um povo agora com ânimo e um povo que estava sonhando junto com ele os seus sonhos. E isso é formidável. Alguém que consegue colocar mais pessoas dentro do teu sonho e consegue motivar essas pessoas
para que elas possam caminhar na mesma visão de Neemias. Neemias, ele consegue uma proeza extraordinária. Mas o texto diz que, no versículo 19, que quando os opositores ficaram sabendo de que o povo iria se levantar para reconstruir, eles agora vão começar a se opor. Isso aqui é um ponto importante. Toda boa obra, todo bom projeto, todo bom sonho, queridos, por mais que você tenha o favor do rei, por mais que você tenha cartas de recursos, por mais que o povo esteja junto com você, por mais que as pessoas estejam com os olhos brilhando, acreditando nos teus sonhos, nos teus projetos, dizendo que vão estar com você para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, querido, saiba, sempre haverá oposição. Sempre haverá aqueles que vão se colocar contra o seu projeto, contra o que Deus colocou no teu coração, porque o inimigo da nossa alma, ele não descansa. O diabo, ele não descansa. Então, tudo o que ele puder fazer para impedir o seu projeto, de que você, as pessoas que estão com você, para que vocês não avancem, o diabo ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então, no versículo 19 do capítulo 2, olha só. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disto, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito e nem lembrança em Jerusalém. Então se levantaram ali 3 homens que tinham uma certa influência para com o rei, e eles vão ameaçar agora Neemias e todos os homens que se associaram a Neemias. Esses 3 opositores vão dizer a Neemias: vocês querem se rebelar contra o rei? O que vocês estão pensando que estão fazendo? Vocês não têm condições, vocês são fracos, vocês não têm condições de fazer o que vocês estão começando ou pensando fazer. E Neemias se levanta e vai dizer: nós vamos reconstruir e vocês saibam disso. Vocês não terão parte em nada do que será feito em Jerusalém. Eu aprendo que um líder é aquele que está à frente do projeto e aquele que luta com todas as forças por aquilo que Deus colocou no seu coração, fazendo com que o seu povo permaneça com ânimo, com coragem e continue avançando, independente da oposição. Esses 3 homens, eles vão continuar se opondo àquela obra, tentando de diversas formas desencorajar Neemias e desencorajar principalmente o povo, dizendo que eles estavam se rebelando, se colocando contra o rei, que seriam armadas emboscadas contra eles, para fazer de tudo com que eles perdessem o ânimo e parassem com a reconstrução dos muros e também das portas. E a gente entra no capítulo de número 4. Um capítulo que fala de mais oposição, de mais lutas, de mais batalhas, porque eles estão se levantando para reconstruir. Neemias, a história de Neemias é algo fascinante, porque eles vão enfrentar muitas batalhas, eles vão enfrentar muitos obstáculos, e nada vai tirar o ânimo de Neemias de que eles vão conseguir fazer. Isso é fascinante, queridos.
Isso é fascinante porque a palavra de Deus nos ensina que se nós formos firmes naquilo que está no nosso coração, se a gente empenhar a nossa palavra, se a gente empenhar o nosso esforço, sabe, a nossa dedicação, aquilo que nós com firmeza declararmos, isso nós vamos realizar. Então o capítulo 4 fala que quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então, Sambalate, ele se levanta diante do povo, diante do exército de Samaria, para dizer que os judeus que estavam reconstruindo os muros, eles eram uns fracos, uns coitados. Quem eles estavam pensando que eram? Diante de um poderoso exército, diante de toda a oposição que estava diante deles ali, e eles continuavam se levantando, reedificando os muros, ao ponto deles verem que era possível até mesmo deles conseguirem levantar em apenas um só dia. Tamanha era a rapidez que eles estavam trabalhando, o esforço, o empenho que eles estavam colocando nessa obra. Então Sambalate diz, eles estão trabalhando com muito afinco, eles estão trabalhando com muita garra, com muita força. Será que eles vão voltar a sacrificar? Será que eles vão conseguir novamente ali oferecer os seus sacrifícios? Não. Então, Sambalate está liberando e lançando palavras contra os judeus, dizendo que eles eram os fracos, os coitados, que eles não conseguiriam acabar, fazer aquela obra. E aí entra mais um outro aspecto de Neemias, porque o texto diz no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, Neemias ele ora assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados, faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. No versículo 6, assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, por mais afrontas e oposição que eles recebessem, Neemias ele sempre tinha uma palavra de encorajamento, uma atitude de liderança diante do povo, orando muitas vezes em voz alta, para que o seu povo pudesse ouvir também, orando diante do Senhor, dizendo: Deus, toda essa opressão, tudo que eles estão dizendo contra nós, faz cair sobre eles. Então toda essa pressão que eles estão tentando lançar sobre nós, que caia sobre eles, que eles possam ver que nós vamos reerguer essa cidade. E o povo se animava, e o povo se levantava ainda mais forte. E o texto diz que eles levantaram os muros, as muralhas, até a metade da altura original. Queridos, isso é formidável. Quando o povo está empenhado, com alguém de visão, que tem uma expectativa clara, as coisas acontecem. E está acontecendo com Neemias. E eles estão avançando, os muros estão agora pela metade. E aqui fica um ponto interessante para a gente pensar. Que tipo de pessoa você é? Quando as coisas estão pela metade, ou aquela história do copo pela metade, que tipo de pessoa você é? Você é daquele que declara assim, que o copo está meio vazio, ou você é daquela pessoa que diz o copo está meio cheio? Tem sempre aqueles que vão olhar e dizer o copo está meio vazio, dando a expectativa de que tem muita coisa para ser feita ainda
e trazendo, de certa forma, com essas palavras, um certo desânimo na vida das pessoas. Mas tem aqueles que olham e dizem assim: não, o copo está meio cheio. Ou seja, é a visão de alguém que está acreditando que falta pouco para concluir essa importante obra. E eles andavam com Neemias. Então Neemias era alguém que sempre olhava com essa expectativa, com essa visão de que chegamos até a metade e estamos agora com o copo cheio, os copos até metade cheio. Falta pouco para a gente concluir, falta pouco para a gente terminar essa importante tarefa. E, queridos, se pensamos, melhor dizendo, que as oposições terminaram, não. As oposições, elas só se agravaram. Na verdade, as oposições, elas se agravaram em muito, ao ponto de convidarem Neemias para emboscadas, para tentarem contra a sua própria vida. Essa é a terceira parte da história de Neemias, a parte final dessa nossa jornada, conhecendo um pouco sobre a trajetória deste importante homem de Deus, que era um copeiro, mas que foi usado poderosamente para transformar a história e a vida do seu povo. Então, fiquem conosco, vamos caminhando para a parte final da história de Neemias. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.